Olá a todos, bom dia. Eu sou João Henriques e junto com a Bianca Ferreira eu vou apresentar esse artigo intitulado O Ato de Presentear no Dia dos Namorados, sob a ótica da teoria da reciprocidade, que também tem autoria da Gabriela Pastre e da Miriam Farias. Ambas são de instituições às quais a gente pertence, que são o UFSC e o FPE. Bom dia, eu sou a Bianca Ferreira, vou apresentar junto com o João Henriques. Bem, a gente inicia o trabalho falando um pouco sobre a origem do marketing, que está atrelada à economia, e justamente por essa origem atrelada à economia, o marketing ele buscava entender ou compreender como funcionavam os processos de trocas de bens e serviços que aconteciam entre as partes, né, que compunham o mercado, e aí da forma como eles se beneficiavam com essas trocas. Sendo que a gente sabe que esse mecanismo das trocas foi sendo substituído não por trocas entre produtos ou por trocas entre serviços entre si, mas foi ganhando uma outra conotação, tanto que hoje a gente tem outros tipos de consumo, o vídeo consumo colaborativo, por exemplo, mas essas trocas todas, elas continuaram perdurando e perduram até hoje para o funcionamento do mercado. Então, a gente busca nessa nossa introdução falar um pouco também sobre como o consumo ele foi construindo significados e aí a gente tem um consumo simbólico nascendo dentro da sociedade. Dentro dos tipos de consumo simbólico, a gente tem um que é muito representativo, que é o ato de presentear. Ele é um dos mais antigos tipos de consumo simbólico que existem e ele tem uma importância tanto social quanto econômica que são muito fortes e que movimenta o mercado principalmente em datas que são culturalmente celebradas ou associadas como datas comemorativas. E aí, como exemplo, a gente tem Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia dos Namorados, Natal. Só que aí, quando a gente observa, né, a questão do ato de presentear, a gente percebe que existe um doar e existe um receber. E esse doar e receber existe também dentro das teorias sociais, como a teoria da reciprocidade de Goodner, de 1960. Ele fala nessa teoria dele, ele reflete, né, sobre a reciprocidade de uma forma global e ele especifica que existem três tipos de reciprocidades. A primeira é uma reciprocidade positiva, em que existe o dar, o receber e o retribuir. Existe também uma reciprocidade que é negativa, que é quando você dá, a outra pessoa recebe, mas não retribui. E existe uma reciprocidade simétrica, em que ambos dão, então ambos recebem. E aí a gente faz um levantamento, né, na literatura sobre a importância do ato de presentear dentro do mercado. E aí, como exemplo, a gente tem um trabalho de Pepes, Marchetti e Prado, 2001, que diz que o volume de vendas representado pela compra de presentes nos diversos setores varejistas representa 50% das vendas totais. E por ser algo tão significante e representativo, é necessário que a gente estude e compreenda um pouco mais sobre essa questão, essa temática do ato de presentear. Então, o presente estudo, ele objetiva compreender como se dá o ato de presentear no Dia dos Namorados, na perspectiva de casais heterossexuais, sob a ótica da teoria da reciprocidade de Goodner, 1960. E aí, no referencial teórico, a gente vai falar um pouco mais sobre o ato de presentear, conceituando o que é realmente esse ato de presentear, mas a gente vai falar especificamente também sobre um trabalho de Farias e outros colaboradores lá em 2001, em que ele levantava algumas dimensões para esse ato de presentear. Dentre essas dimensões, ele falava sobre como esse ritual, né, esse ato de presentear, influenciava no comportamento, e aí ele colocava a dimensão emocional, a dimensão social, a dimensão de obrigatoriedade e a dimensão simbólica como sendo pontos que iriam influenciar justamente neste ato de presentear, nesse comportamento de presentear. A gente fala também um pouco melhor sobre a questão da reciprocidade, de como a reciprocidade é vista dentro da literatura acadêmica e especificamente dentro das ciências sociais, e aí a gente resgata essa teoria de Goodner de 1960, trazendo sobre a teoria da reciprocidade. E aí, a partir de todo esse levantamento da literatura, a gente construiu os nossos instrumentos de pesquisa que vão ser apresentados agora melhor na questão do método. Vou falar um pouquinho sobre a metodologia, os procedimentos metodológicos e a análise. Esse artigo ele conta com uma pesquisa qualitativa, foi a partir de um roteiro semi-estruturado com 18 perguntas. Como é semi-estruturado, houveram algumas alterações realmente no decorrer das entrevistas,
No caso, algumas perguntas elas se fizeram necessárias, isso aconteceu, e essas entrevistas elas foram realizadas no período de junho e julho de 2019, e elas foram algumas presenciais, outras virtualmente. A duração em média delas foi de 17 minutos, e a partir da luz da teoria mesmo, dessa significação diferente para homem e para mulher, então optamos por casais heteronormativos, foram 9 casais, totalizando 18 pessoas, e essas entrevistas elas foram realizadas por pessoas de Caruaru, Pernambuco, Florianópolis, Santa Catarina e João Pessoa, Paraíba. Justamente pela disposição dos pesquisadores, por isso que foi tão diverso, né, o lugar. E a partir a gente consegue identificar que o perfil dos sujeitos, que ele é diverso, tem entrevistados com de 21 a 31 anos de tempo de relacionamento, casal que tem 1 ano e 8 meses de relacionamento e casal que tem 11 anos. As profissões foram diversas, participante que tinha 0, que não tinha renda, e tinha participante que tinha renda até 8.700, 8.700. E a escolaridade, a maioria deles realmente foi ensino superior, mas teve também gente com especialização, mestrado, doutorado. E a partir da análise, a gente consegue identificar que o Dia dos Namorados, por si só, ele reflete todas as dimensões motivacionais para a compra de presentes, e que alguns casais eles não gostam ou não comemoram a data, enquanto outros casais afirmam ser válido comemorar, identificam que aquilo ali é uma celebração realmente do sentimento existente no relacionamento, e dá para se identificar algumas dimensões, por exemplo, a dimensão simbólica da tradição e dos sentimentos, a dimensão emocional de tempo, escolha, a questão do próprio relacionamento, as dimensões sociais, dever moral perante a sociedade, daquela data comemorativa, ou seja, o dever moral de comemorar aquilo, e as dimensões de obrigação, ter que retribuir. Você sabe que você vai ganhar um presente, então você tem que retribuir. Ou seja, todas as dimensões motivacionais do autor, então a gente consegue identificar. E mulheres geralmente escolhem presentes mais neutros, e homens, independente do tempo de relacionamento, eles têm muita dificuldade em escolher presentes, então em realmente escolher, encontrar, achar algo que eles identificam que as suas parceiras vão gostar. E casais com menor tempo de relacionamento, eles geralmente optam por presentear com bens tangíveis, por exemplo, perfume, roupa, chocolate, enquanto casais com maior tempo de relacionamento, eles optam por presentes aí para um consumo mais experiencial, como jantares, viagens, enfim. Bom, então, em relação às considerações finais, a gente percebe que o ato de presentear, ele vai muito além do simples dar ou receber um presente, e principalmente que toda a construção simbólica, emocional e social que são representadas por essa troca de presentes, elas são regidas pela reciprocidade. Então o estudo ele corroborou com a literatura ao confirmar que há diferenças no comportamento de compra, no comportamento de presentear de homens e de mulheres, mas ele também apresentou diferenças na literatura, como por exemplo, aqui os entrevistados homens dessa pesquisa, eles se sentem muito melhores ao irem comprar presente quando já tem indicado ou indicações de presente que as parceiras gostariam de receber. Uma questão que não foi possível compreender nessa pesquisa é se os casais com maior tempo de relacionamento eles são motivados por alguma dimensão que seja específica. A gente viu durante as análises que existe uma diferença, na forma de presentear entre os casais que estão há menos tempo e os casais que estão há mais tempo, mas a gente não conseguiu identificar se existe uma dimensão específica que vá reger ou vá dizer mais sobre o comportamento de presentear desses casais. A gente percebeu que entre as mulheres a dimensão emocional e a dimensão simbólica elas são mais influenciáveis, e entre os homens a dimensão que é mais presente é a dimensão da obrigação. Como toda pesquisa científica, essa também apresenta algumas limitações. As principais limitações que a gente conseguiu levantar é que é uma entrevista básica, não uma entrevista em profundidade, então a gente teve menos tempo de entrevista. Além disso, a gente levantou também a possibilidade
de realizar essas entrevistas virtualmente, isso para conseguir a agenda dos entrevistados, dos casais. Então isso pode ter dificultado um pouco, mas nem por isso ele termina prejudicando as análises ou os resultados dessa pesquisa. Para estudos futuros, a gente sugere que seja realizado um survey online com amostra significativa, que sejam realizadas pesquisas com casais também homoafetivos e também que sejam realizadas outras pesquisas sobre o ato de presentear, utilizando uma outra ótica, uma outra teoria social. Então é isso. Muito obrigado a todos pela atenção.